Buenas. Nessa sessão, a gente vai ver o que eu chamo de curva S do crescimento dos fluxos de caixa, que é uma curva normal que as empresas estão surgindo desde a época de, vamos dizer, de empresas de fundo de quintal ou empresas de garagem, como se usa nos Estados Unidos o termo, vão crescendo, vão se desenvolvendo, se transformando em startups, até empresas consolidadas e empresas maduras. É muito importante conhecer essa curva, e principalmente quando você vai avaliar um negócio, inclusive a sua própria empresa, a sua própria organização, saber em que fase da curva ela está. Até porque isso vai nos ajudar a determinar certos parâmetros. Por exemplo, quando a gente coloca uma perpetuidade, quando a gente faz o fechamento de uma avaliação, ou quantos anos a gente deve projetar os fluxos de caixa dentro da família de modelos fluxo de caixa descontado, ou discounted cash flow. Então, construir essa curva e localizar onde a sua empresa, ou a empresa que você está analisando está, é muito importante, porque com isso você vai já conseguir definir certos parâmetros e o processo de avaliação vai ser mais fácil. Aliás, antes de avaliar qualquer empresa, vale sempre aquela recomendação: conheça o negócio, como ela faz dinheiro, em que estágio ele está desenvolvendo, quais são os planos para o futuro, qual que é a estratégia que essa empresa está traçando para o futuro. E com isso vai ser possível construir a tal da curva S, que a gente já vai ver agora. Então vamos lá? Então, eu já desenhei aqui a curva, na verdade, assim, os eixos da curva S, e aqui a gente tem, nesse eixo, os fluxos de caixa, e você pode olhar isso até como o valor da empresa. Então, em determinadas situações, o que está aqui como fluxo de caixa também vai servir como o valor do negócio. Mas o nosso foco principalmente é nos fluxos de caixa. Muito bom, quando você está construindo uma empresa, começando uma empresa, então está aqui na data zero, ela não gera fluxo de caixa, ela não ganha dinheiro imediatamente. Pode até ser que certos negócios façam isso. Mas, normalmente, o que acontece? Ela só gasta dinheiro, então ela está aqui no negativo, então tem aqui os investimentos. Então, aqui começa toda a fase de investimentos. E ela fica um tempo nessa fase de investimento, vai recebendo cada vez mais investimento, até o momento que esses investimentos vão diminuindo de tamanho. Então, você continua investindo, mas vai investir menos do que na fase inicial. Dependendo do qual que é o plano, até onde você quer chegar, esse nível de investimento, esse prazo de investimento pode ser bastante longo. E aí chega em determinado momento que a empresa começa a ganhar dinheiro. Então o seu produto, normalmente já nessa fase, o seu produto já começa a ser vendido, tal, já começa a ganhar o dinheirinho, mas você ainda está investindo pesado. E aí você acaba, se tudo é certo, explodindo no mercado. Vai crescendo durante um tempo, até que uma hora essa curva vai inflexionando e vai chegando nesta outra fase, está chegando aqui no que a gente chama da maturidade. Nesse período aqui, a empresa já está madura, já ocupou aquele mercado, já está numa fase mais estável. E aí ela pode também continuar crescendo, mas ela pode ir crescendo a uma velocidade menor. Então veja que aqui ela está crescendo acelerado, aqui está crescendo numa fase mais devagar, ou ela não vai conseguir fazer muito, vamos dizer, muito mais coisa do que ela já faz hoje, então vai ficar estável aqui. Ou pode até acontecer que aquele negócio, vamos dizer, surgiu algum concorrente, alguma nova tecnologia que vai substituindo isso. E aí ela pode até, perdendo o teu fluxo de caixa, ir ter um crescimento negativo. Essa fase de crescimento negativo acontece em vários setores. Por exemplo, no setor de música, a gente viu desde a fase da fita cassete, dos long plays, daqueles discos de vinil, aí passou para o CD, aí do CD foi para o MP3, do MP3 foi para o streaming. Então várias empresas da fase aqui
e apresentaram ou tiveram tal do crescimento negativo. Só não tiveram se reinventaram, então foram deixando aquele negócio e foram migrando para outros. Isso a gente vê até, por exemplo, em setores, por exemplo, cooperativas de táxi sofreram muito com isso, então dominavam o mercado e começaram a cair, por causa justamente dos aplicativos como Uber, 99 Táxis, Cabify e assim por diante e outros. A própria TV aberta com o serviço de streaming sofre isso daqui, então elas têm que se transformar. É o que a gente já vê, por exemplo, aqui no Brasil, movimentos como o da Rede Globo, que foi criando o Globoplay para entrar no... ainda continua produzindo programas, o que é essencial. A produção de conteúdo virou alguma coisa muito importante, um diferencial, mas aquele negócio de TV aberta como si só vai diminuindo, vai tendo crescimento negativo. Então a gente vê que tem vários exemplos dessas empresas que vão tendo esse crescimento negativo, a menos que se reinventem. E aí a gente vê o seguinte, alguns estudos mostram que, por exemplo, as empresas, elas cruzam essa linha aqui, não vou colocar exatamente no cruzamento, mas estão nessa fase de mudar daqui para cá, entre mais ou menos 3, mais ou menos, tá? Então, mais ou menos 3 a 5 anos, elas cruzam esse período, e muitas empresas começam a chegar aqui na maturidade, na fase de estabilidade, em mais ou menos 7 a 10 anos. Tá ok? Isso é um mais ou menos, é uma faixa, essas são faixas gerais, assim, de estudos empíricos. Não quer dizer exatamente toda empresa vai seguir isso. Mas, assim, até quem está no mercado de capitais, analistas de ações, por exemplo, tem mais ou menos esses números aqui na cabeça. E para aquelas empresas, para aquelas startups que estão entrando no mercado, estão fazendo IPO, esses números estão rolando por aí. Então, por exemplo, você começou com uma empresa aqui. Então, por exemplo, nessa fase, inclusive, é o que teve ali o investimento chamado seed, o semente, teve os angels que entraram nessa fase, e aí já começa a entrar outros financiadores, por exemplo, fundos de venture capital nessa fase, e aí você já começa a gerar caixa, já pode ir buscar mais dinheiro em bancos, em mercados de capitais. Então, assim, essa fase, conhecer essa curva é importante porque você vai vendo aonde, inclusive, você pode buscar recursos aqui e as várias fontes disponíveis. O que acontece aqui? Se você for muitas empresas surgem aqui e vão fazer o IPO com 3 a 5 anos, porque aí já tem alguma coisa para mostrar para o mercado. Olha, está aqui, tem uma tecnologia embrionária ainda, mas tem potencial. Porém, quando buscou o dinheiro aqui, o pessoal do mercado de capitais está esperando, legal, você demorou 5 anos para chegar aqui, eu quero ver nos próximos 7 a 10 anos como você se desempenha. E aí, se não vem um desempenho, quebra a cara. Então, o mercado de capitais começa a desovar, se livrar dessas ações, tá ok? Alguns pontos importantes aqui. Esta fase aqui é uma fase que a gente chama de crescimento acelerado. Crescimento em inglês é growth. Repara assim, growth. E aí a gente tem uma taxa, a gente usa a taxa G, ou a letra G, para representar essa medida de crescimento. Então, esse crescimento é muito grande. Então, ele é muito maior do que zero. Ele é bem acelerado. Esta fase aqui, ela também tem uma característica. O retorno aqui é numa fase que você tem um diferencial competitivo, que você costuma crescer forte aqui.
Então, é uma fase onde o retorno sobre o capital investido é maior que o seu custo de capital, que o seu WACC. Então, é uma fase onde você tem uma criação de valor muito forte. A empresa tem que aproveitar esse momento aqui para capturar essa criação de valor. Já nesta outra fase aqui, é diferente. Então, nesta fase aqui, é o que a gente chama de crescimento estável. Nessa fase aqui, você já não vai mais crescer tão forte quanto isso, e aí você tem várias taxas de crescimento. Então aqui você tem um G, uma taxa de crescimento G positiva, por exemplo, mas já não é, reparem, ó, é só um sinal de maior, é um crescimento, mas não é um crescimento tão forte. Aqui nessa fase você vai crescer, por exemplo, na mesma velocidade do setor, ou na mesma velocidade do PIB, tá ok? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas assim, é positivo, mas não é tão positivo. Então você está chegando ali, está acompanhando lá a média do mercado. Aqui é um crescimento G igual a zero. G igual a zero não quer dizer que você investe, mas você investe basicamente para repor vamos dizer, aqueles seus ativos que estão sendo gastos. Nesta fase aqui, essa inclusive é uma forma de identificar quando você está nessa fase, o seu CAPEX é igual a depreciação. Então esse é um indicador que, olha, eu estou basicamente, os meus investimentos que eu estou fazendo aqui, meus gastos de capitais, estão basicamente repondo a depreciação. É como você faz, por exemplo, olha, eu tenho uma empresa aqui, eu só estou todo ano assim, olha, puxa, o computador ficou velho, eu vou trocar aquele computador que está velho, eu vou pintar aqui o prédio, aquela máquina eu vou fazer uma outra manutenção, mas assim, não tem grandes investimentos aqui. E esse último é o G igual a zero, quer dizer, a empresa está morrendo, então você está se desfazendo. É um sinal até que você tem que ficar de olho se não vale a pena ir para a liquidação, tá ok? Nessa fase aqui, muitas vezes, o que acontece? Se aqui você tem uma criação de valor, normalmente nessa fase do crescimento estável, vou até colocar aqui, ó, o seu retorno sobre o capital investido, ele é igual ao WACC, ou pouco acima que o WACC. Então, essa é uma característica nessa fase. Você mantém valor, você não tem grandes criações de valor aqui. E aqui é principalmente nesse sinal aqui, ó, que eu já tenho um G igual a zero. Aqui você já está pensando, ó, aqui já vale a pena, nesse sinal, pensar assim, não vale a pena liquidar esse negócio. Então, será que vale a pena liquidar? Ou vender e vamos começar outro negócio? Por isso que é importante conhecer bem essa curva, em que fase você está dessa curva. Uma coisa importante aqui é entender o seguinte, dentro dos modelos que a gente vai usar. Aqui nessa fase de crescimento estável, eu posso usar, por exemplo, o valor de liquidação. Então, como valor terminal, eu posso, por exemplo, colocar um valor de liquidação. Ou eu posso usar, nesses dois casos aqui, uma perpetuidade. Então, tem a fórmula da perpetuidade. Então, nesse sinal aqui, eu posso usar, nessa situação aqui, posso usar aquela fórmula da perpetuidade, que a gente já viu em outros vídeos, que a empresa vai crescer com um G constante, com uma taxa G de crescimento constante e de maneira perpétua aqui. Então, justamente conhecer essa curva já nos ajuda a saber onde colocar certas fórmulas ou certos valores terminais. Então, essa aqui, ó,
são onde a gente pode colocar tipos de valor terminal, ou modelos de valor terminal que a gente pode usar no encerramento. Também pode usar os múltiplos, tá ok? Principalmente nessa fase aqui, aí você pode colocar múltiplos tanto para um como para outro de empresas comparáveis. Assim como conhecer essas fases, a gente sabe que se eu estiver nessa fase de crescimento acelerado aqui, o que acontece? Eu não posso colocar uma perpetuidade, tá joia? Porque aqui também, além do retorno sobre capital investido ser maior que o WACC, nessa fase aqui é muito comum que a taxa de crescimento seja maior que o custo de capital. Então, nesta fase aqui do crescimento acelerado, o que acontece? O modelo da perpetuidade não funciona, ele vai dar um valor negativo, que é uma restrição ali do modelo. Então, só relembrando, o modelo da perpetuidade, ele diz que, por exemplo, o valor da empresa, eu pego aqui o fluxo de caixa livre da empresa, o FCFF, aqui para o período 1 ou para o próximo período, o projetado ou esperado, e divido pelo WACC menos a taxa G. Então, nesta situação aqui, isso daqui dá menor do que zero, e aí o valor total da empresa, e olha aí a caca, aí nessa situação o valor total da empresa também dá negativo, que não faz sentido. Então, esquece esse modelo da perpetuidade aqui. Agora, aqui funciona, tá ok? Que nessa situação eu já tenho a situação do custo de capital do WACC ou do custo do equity. Onde eu usei WACC, pode pensar, se você estiver usando o modelo do fluxo de caixa do equity, o FCFF, ou modelo de dividendos, ou outra coisa similar, pode substituir pelo custo do equity sem problema. Aqui funciona. Então, aqui nessa situação, eu já tenho também o WACC, o ROIC igual a WACC aqui, e normalmente eu vou ter o WACC, o custo médio ponderado de capital, maior que a taxa de crescimento G. Então, legal. Aí a fórmula funciona. Aí essa fórmula aqui eu posso jogar na perpetuidade e funciona. Também a gente vê aqui, ó, quando eu estou nessa fase aqui, eu só tenho investimentos aqui, eu tenho que projetar mais anos. Então vem aquela coisa, quantos anos eu projeto do fluxo de caixa? Depende de onde você está aqui na curva S. Então, se você está aqui no começo, você vai ter que projetar uns 10 anos, pelo menos, para colocar uma perpetuidade, tá certo? Para fazer um fechamento. Eu já estou aqui, ó. Se você já está por aqui, então você não precisa projetar uns 10 anos. Pode projetar uns 5 anos, 3, 5 anos, que aí já pode colocar uma perpetuidade. Eu já sou uma empresa madura, estou aqui e tal, no crescimento estável. Legal, então nem precisa projetar 10 anos, 5 anos. Projeta um fluxo de caixa e já mete essa fórmula aqui, tá ok? Mas eu sou um analista e preciso fazer um relatório que vão pagar mais caro por isso e tal coisa. Então faz o seguinte, projeta os 5 anos, mas já está no crescimento estável, e põe a perpetuidade, cobra mais caro do teu cliente e fala depois para o cliente assistir esse vídeo. Muito bom. Então, usando justamente essa curva que a gente vai conseguir definir que fórmulas a gente usa, que modelos a gente usa, quando deve acontecer, e também até entender alguns sinais que nos ajudam a escolher os modelos, tá certo? E definir parâmetros dos modelos de avaliação. O que tem que ter atenção também, pessoal, é o seguinte: algumas empresas, elas não ficam felizes de chegar aqui. Então, tem empresas, por exemplo, não são todas. Tem, por exemplo, o mercadinho da esquina. O mercadinho da esquina, às vezes, está feliz com aquilo. Ele pegou, montou a empresinha dele, tem um mercadinho, ele paga a escola dos filhos, ele paga a renda de casa.
ele tem o bom final de semana dele, tem a casinha na praia que ele conquistou e está feliz ali, é onde ele vai se aposentar. Beleza. Nem todo mundo quer ser uma grande rede de supermercados, um grande Walmart, um Cassino da vida, Carrefour, e aí vai. O que acontece? Algumas empresas querem continuar crescendo e constantemente. Então, algumas empresas querem continuar criando essas curvas de crescimento acelerado. Então, algumas empresas, a gente vai ver esse comportamento aqui, ó. Então, quando chega aqui, elas estão crescendo, estão acelerando. No momento que elas começam a perceber, olha, estou inflexionando aqui, ela começa uma nova curva de investimento pesado para criar uma nova onda aqui de crescimento mais forte, tá certo? Normalmente, para fazer isso, você não consegue ficar somente naquele seu mercado. Então, você cresceu e dominou aquele mercado, por exemplo, dominei o mercado brasileiro. Agora eu vou para o mercado latino-americano. Já dominei o mercado latino-americano, eu vou para outro mercado, vou para o africano, vou para o asiático, vou para o europeu, e assim. Ou, já conquistei o mundo, então, um Google da vida, uma Apple da vida, uma Microsoft da vida. Já conquistei o mundo aqui, como é que eu consigo crescer outras curvas aqui? Aí você vai ter que diversificar, então vai ter que entrar em outros mercados. Então eu vou começar a criar, por exemplo, não somente, por exemplo, e-mails, mas eu vou entrar na parte de vídeos. Eu vou entrar na tecnologia de carros autônomos. Eu vou entrar no setor financeiro. Eu vou entrar no setor de saúde, para tentar criar novas ondas de crescimento. Então, procurar novos mercados para criar novas ondas de crescimento. Então, normalmente, para você conseguir essas outras curvas e assim sucessivamente, aí você vai ter que migrar para outros mercados, outros setores, tá ok? Outras geografias, porque só onde você está, você já está chegando aqui na maturidade. Também a estratégia de cada um. Tem gente que está feliz aqui. Beleza, está feliz aí, ótimo, continue feliz. O importante é ser feliz. Mas outros não. Outros querem dominar o mundo, aí vai ter que partir para outras aventuras que a gente tem e outras curvas de crescimento. Por isso, de novo, é importante conhecer a estratégia, onde a empresa está se colocando aqui. Tem empresas que às vezes passam grandes dificuldades. Ela diminui de tamanho também para depois voltar a crescer. Tá ok? Então isso acontece. Aliás, a gente está vendo isso um pouco no Uber. Ele veio, cresceu, está meio estável aqui, mas está com dificuldade de manter o crescimento. Então ele está se desfazendo de alguns negócios para depois voltar a crescer. A Petrobras passou nos últimos anos bastante dificuldades. Se desfez de certos negócios para depois voltar a crescer. Então, de novo, tem que conhecer isso daí. E aí, só para fechar, entender que nem todo mundo faz essa curva. Então, várias startups, o que é muito comum com startup, depois vem aqui, ó, vai quebrando e fecha. Então, também tem gente que vai à falência, ou simplesmente nem chega à falência, fecha o negócio. Isso não acontece só aqui, acontece em outras empresas. Tem empresa até que cresce acelerado, mas está desestruturada, não sabe crescer e quebra também. Então, esse tipo de coisa acontece em várias fases aqui, por isso tem que entender, preparar a empresa, sua gestão, sua governança, perceber como você está aqui, preparar as suas necessidades de capital de giro. Você vai crescer aqui, você tem que preparar a sua gestão do capital de giro para essa fase aqui. Isso é muito importante, mata muita gente. É a coisa mais doida do mundo. O cara cresce e ele morre por falta de capital de giro, má gestão de capital de giro. Em cada fase aqui, você também, como eu tinha comentado, tem seu acesso ao mercado de capitais. Então, por exemplo, muitas empresas, quando estão aqui nessa fase aqui,
é que elas vão para o IPO. Então, também não quer dizer exatamente nessas fases. Tem muita empresa que faz IPO logo aqui de cara, abre o capital logo de cara. Tem empresa que só abre o capital depois de 20, 30 anos e tal. Mas nessa fase aqui é muito comum acontecer o IPO, que a empresa já está andando, eu tenho alguma coisa para mostrar. Então, assim, vai para o mercado de capitais e tem mais fontes. Posso emitir bonds, debentures e assim por diante. Abre as fontes de financiamento que estão disponíveis. E é isso também muito importante. Cultivar essas fontes de financiamento, porque senão você não vai conseguir desenvolver o seu crescimento. Para crescer, você também, para crescer acelerado, você tem crescimento em margem. Então, o que é crescimento em margem? Aumentar preço e diminuir custo, fazer essas duas coisas, e também crescer via investimentos. Então, expandir seu negócio, fazer investimentos, comprar outras empresas, tá certo? Fazer fusões, aquisições. Quando você já está na fase mais de crescimento estável, você vai ter o seu crescimento baseado fortemente em investimento. O crescimento em margem para cá já não é que é impossível, mas já não é tão frequente quando você está na fase de crescimento estável. Tá ok? Então, na fase de crescimento acelerado, você consegue crescer em margem e investimento. Quando já está no crescimento estável, ou melhor, até fazendo aqui, isso aqui já não acontece mais. Isso é mais para a fase do crescimento acelerado. Muito bom, pessoal. Espero ter entendido o que é a tal da curva S. Muito importante para a gente ver, rever, identificar quando vai fazer uma avaliação, uma análise da empresa, comprar uma ação, investir num negócio. Porque, como você viu, tem vários aspectos, tanto na modelagem quanto no entendimento e na gestão do seu negócio ali. Tá bom? Até mais!